Olá, tudo bem? Na nossa última videoaula sobre relações, eu acabei esquecendo de falar de um exemplo, então eu estou fazendo esse vídeo para falar um pouco sobre esse exemplo também, e vou aproveitar também para falar umas discussões que eu acho que às vezes é passado desapercebido dentro da matemática, que é a questão do campo numérico que a gente está trabalhando, beleza? Então vamos lá para a parte teórica do exemplo, e eu vou falar um pouco dessas outras questões, tudo bem? Bem, o enunciado que nós esquecemos de falar ontem no exemplo foi esse daqui, ó. Se E é igual a F, ou seja, os dois conjuntos são iguais, e eles são iguais ao reais. Então, E cartesiano F é o conjunto formado por todos os pares ordenados de números reais. Um exemplo de relação de R em R é. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu estou pegando o conjunto E, que é o conjunto dos reais, e o conjunto F, que também é o conjunto dos reais, e estou fazendo uma relação entre eles, né? Então essa primeira relação está definida aqui. Então é o par ordenado x, y. Eles pertencem ao R por R, ou R cartesiano R, tal que x é maior ou igual que zero e y é maior ou igual que zero. Beleza? Então nós temos esse exemplo aí. Eu já vou aproveitar também, porque falar desses outros, eu acrescentei esses outros exemplos aqui. Por quê? Porque uma das falhas, talvez, do ensino da matemática é que muitas vezes a gente esquece de olhar em qual campo numérico que nós estamos, né? Então, quando eu coloco de R em R, eu tenho uma perspectiva. Agora, quando eu coloco assim, dos naturais com os naturais, naturais cartesiano naturais, eu tenho uma outra perspectiva. A mesma coisa seria inteiros cartesiano inteiros, que é esse caso aqui, que nós vimos no exemplo passado, né? Que vão somente os pontos, né? Então, essa é uma questão que a gente às vezes esquece de falar. Por exemplo, quando eu olho para esse campo numérico, eu não tenho números racionais, eu não tenho números irracionais. Então, a minha resposta vão ser somente os pontos que pertencem ao conjunto dos inteiros. Então, menos 2, 2, menos 1, 1, 0, 0, 1, 1, satisfazendo essa condição aqui, né? Essa condição, ou seja, quando eu substituo x, eu tenho que achar um x que seja igual a menos y. Então, x igual a menos 2, quando eu substituo menos com menos, dá 2 aqui, então ficam iguais, né? X igual a menos 1, y vai ser igual a quem? 1, porque quando eu substituo aqui menos com 1, menos 1, e assim vai indo. Então, existe uma relação ali envolvida, tá? Nesse caso aqui, nesse primeiro caso, o que nós temos? Nós temos uma relação dos reais nos reais. Nesse segundo caso, eu tenho dos naturais nos naturais, dos inteiros aos racionais e dos racionais nos reais. Então, cada um deles me leva a uma perspectiva de solução, né? E sempre vamos olhar para essa relação aqui, x maior que zero e y maior que zero, beleza? Então, agora sim, eu vou fazer a representação desses resultados lá no GeoGebra. Bem, então vamos fazer essas análises no GeoGebra, beleza? Então o primeiro exemplo lá fala o quê? Que é uma relação de R em R, x maior que zero e y maior que zero, tudo bem? Bem, então nós sabemos que o eixo x é o eixo das abscissas e o eixo y é o eixo das ordenadas, tudo bem? Bem, então com isso eu tenho que olhar o quê? Todos os x maior que zero e todos os y maior que zero, ou seja, eu vou olhar todos os pontos que estão nesse primeiro quadrante aqui, certo? Por quê? Porque todos eles satisfazem a condição x maior que zero e y maior que zero. Eu vou apresentar aqui para vocês como é que a forma como eu encontrei para mostrar esse resultado, tá bom? Então, primeiramente eu vou colocar x maior que zero. O que aconteceu? Ó, ele apresentou todos os valores, né, de x que são maiores que zero. Ele não está olhando para o eixo y, ele está olhando o x maior que zero, ou seja, eu coloco ponto 1, todo o intervalo. Então, essa é uma questão também, ó, essa é a questão da continuidade que nós temos aqui. Então, todos esses pontos, até considerando os inteiros, os irracionais, os racionais, certo? Então, todos estão aqui. Agora eu vou colocar y maior que zero. E olha lá, quando eu coloco y maior que zero, ele também coloca os elementos que são y maior que zero. Só que quando eu faço a intersecção entre eles, o que aparece? Aparece esse resultado aqui, certo? Então, quando o resultado do meu exercício seria quem? Seriam todos esses elementos aqui desse quadrante, certo? Seriam todos esses caras aqui, né? Por quê? Porque nós temos a questão de continuidade, ou seja, nós temos
todos os pontos, ou seja, aquela relação entre a aritmética e a geometria, ela é bem visível aqui, porque nós estamos considerando todos os pontos, né, racionais e irracionais, todos, tanto para o eixo x quanto para o eixo y. Isso ocasiona isso daqui como minha relação, beleza? Então esse é um resultado. Agora, o outro resultado lá era dos naturais aos naturais x maior que zero. Então, vamos voltar aqui, ó, vamos aumentar, perdão. Ó, aumentamos aqui para a gente pegar os naturais. Ó, então, naturais maior que zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quais seriam as minhas soluções? Né? Eu posso pegar todos os pontos que tem 1, 2, 3, 4. Todos esses são as minhas soluções. Ah, eu posso colocar o 0, 0? Posso, desde que eu considere o 0 como pertencente aos naturais. Posso, né? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e assim vai indo. A mesma coisa aqui, ó, 1,0, né, também. E eu posso colocar 2, 3, todos, só que a diferença nesse caso é que são somente o que? Pontos, certo? Não tenho elementos entre eles aqui, tudo bem? Então, outro exemplo, ó, dos inteiros, ó, nós fizemos dos naturais aos naturais, agora vamos fazer dos inteiros para os racionais, tá? Então, o que é dos inteiros para os racionais? Bem, dos inteiros positivos, nós continuamos com os números positivos aqui, 1, 2, 3, 4, 5. A diferença agora é que eu tenho os números racionais, então eu tenho os números decimais, eu tenho os números com fração, todos eles incluídos nessa questão. Então, no caso, eu vou pegar aqui a partir do ponto 3, tá? Eu posso pegar o 3,0? Posso, porque o 0 faz parte dos racionais. Eu posso pegar o 3,1? Posso, porque o 1 também pertence aos racionais. Mas eu também posso pegar 3,1 sobre 2. Então aqui eu já posso colocar elementos outros. Ó, posso colocar 3,5 dividido por 4, que são esses elementos aqui, ó. Então eu já começo a ter uma maior gama de resultados nessa questão, tá? Eu, por exemplo, eu posso também pegar, como são os inteiros, né? Ó, vamos voltar lá, como são dos inteiros, então o meu conjunto de partida são só os inteiros. Então quem são os números inteiros? No caso, inteiros maiores que zero. Então são todos esses pontos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não posso colocar isso daqui, ó. Isso daqui não vai ser resposta, ó. 4,5, deixa eu colocar ponto aqui que fica mais fácil. 4,5 e 4. Por que eu não posso colocar esse ponto como solução? Porque do meu conjunto de partida não tem o 4,5, tá? Então agora eu poderia colocar assim, ó, 4,45. Aí eu poderia colocar, porque o meu conjunto de chegada, que é os racionais, eu tenho 4,5. Beleza? Esse é um tipo de solução. Agora, vamos olhar o próximo exemplo lá, né? Agora, dos racionais para os reais, tá? Bem, aqui a gente vai ter uma outra situação. Eu vou pegar a partir dos pontos 6 aqui, dos racionais para os reais. Por quê? Bem, agora eu já posso colocar os pontos decimais, fracionários, né? Todos eles contam dentro desse conjunto. E no conjunto dos reais eu também posso pôr, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, assim, ó, eu posso pegar 6,0, posso, porque o 6 é racional e o 0 é real. Posso pegar eu posso colocar o 7 e o 7,3? Posso, porque ó, o 7 faz parte dos racionais e o 7,3 faz parte dos racionais também e faz parte dos reais, tá? Eu posso colocar isso aqui como solução? Posso colocar, vamos supor,
8,SQRT de 2? Posso, por quê? Porque o raiz de 2 faz parte dos reais, né? Eu posso colocar 9,π. Posso, porque o π é um número irracional e número irracional pertence aos reais. Então, esses pontos aqui eu posso colocar dentro dessa relação. Eu não posso pintar, assim, digamos assim, completar todo o primeiro quadrante com essas questões. Por quê? Porque vai depender do meu conjunto de partida. E no meu conjunto de partida eu tenho que olhar se são inteiros, se são racionais, se são naturais. Então, nesse caso, a única coisa que nós temos, a única situação em que a gente vai poder ter todos os pontos é nesse caso aqui, ó, quando nós temos o ponto de partida, o conjunto de partida é os reais e o conjunto de chegada é os reais. Nos demais casos, todas as minhas respostas serão pontos, beleza? Bem, esse foi um vídeo adicional a respeito do conceito de relações que faltou da nossa última videoaula, certo? Peço desculpas por isso, tá? Mas se você gostou, compartilhe com colegas de outras universidades, né? Porque o conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Feito, um forte abraço para vocês e até a próxima videoaula.